Olá, meus amigos, tudo bem? Professor Thiago Medeiros aqui. Tá chegando o grande dia, que é o dia da nossa avaliação final. E se você é meu aluno do sexto ano, você pode se sentir privilegiado, pode se sentir privilegiada, porque agora, nesse momento, a gente aqui vai fazer uma revisão. Vem com a gente. Sim, um monte de aluno, quando chega na véspera da prova, né, fica assim muito nervoso. Meu Deus do céu, agora o que é que vai acontecer comigo? Eu tô sentindo o fim está próximo. Calma, respira. Porque agora a gente vai falar sobre a divisão tradicional da história. Eu sei que nosso capítulo não está começando exatamente por esse ponto, mas eu acho interessante começarmos a revisão sobre isso. A história ela é dividida em 5 etapas. Pré-história, que é o maior período de todos, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Tá? Inclusive, no nosso módulo e na nossa aula, a gente até colocou quais são os elementos que marcam o fim de uma e o início da outra. E você deve dar uma olhada no módulo para que você relembre isso, tá? Porque senão esse vídeo aqui vai ficar um filme. Não é isso que ele se destina. Isso aqui é para ser uma revisão rápida para você ver na sua cama antes de dormir. Mas é importante só deixar para vocês um ponto que até o presente momento nós só estudamos a pré-história e a Idade Antiga. A gente ainda não chegou na Idade Média, tampouco a Idade Moderna e a Contemporânea. E eu quero deixar claro que eu vou pedir para o pessoal da edição deixar aqui nesse ladinho aqui, ó, mais ou menos nessa altura aqui, o assunto que eu estou tratando nesse momento. Tipo, aqui vai ter um quadradinho agora falando sobre a divisão tradicional da história. Mas esse quadradinho vai mudar exatamente agora porque a gente vai tratar de uma outra etapa dos nossos estudos que são as fontes históricas. As fontes históricas são pistas, vestígios deixados pelos seres vivos ao longo do tempo. E as fontes históricas podem ser de algumas formas. Alguns formatos são bastante óbvios. Fontes escritas, porque elas são escritas. Fontes visuais, porque a gente adquire informações dessa fonte através da nossa visão. E eu quero deixar claro aqui para vocês que o que vale é como que a gente pega informações da fonte, beleza? Tem também as fontes materiais, né, que são fontes que elas nos fornecem informações pelo simples fato delas existirem ali. Por exemplo, um jarro antigo, uma xícara quebrada, um piloto do professor. Mas tem também as fontes orais. E aqui a gente vai fazer uma divisão entre fontes orais e fontes sonoras. As fontes orais são aquelas fontes que transmitem informações pela oralidade, ou seja, pela fala de alguém. Mas as fontes sonoras, essas são muito específicas, são fontes que vão nos dar informações através do som, que não necessariamente é uma fala. Um batuque, por exemplo, é um som, mas não é uma fala. Então ele pode nos transmitir informações. Então temos que fazer essa subdivisão. Também tem as fontes históricas chamadas de fontes imateriais, tá? Que são aquelas fontes que a gente não pode tocá-las, mas que elas existem. Por exemplo, uma festa. A festa do Senhor do Bonfim, aqui em Salvador, ela é uma fonte histórica imaterial. Inclusive, você já deve ter ouvido falar aí sobre patrimônio imaterial da humanidade, que é a festa do Senhor do Bonfim e o forró também. É importante lembrar que a gente também tem um elemento dos sujeitos históricos, né? Os sujeitos históricos são todas as pessoas que compõem alguma história. Tipo, eu e você. Nós somos sujeitos históricos da nossa história, pelo menos. E se você está me vendo aqui agora, certamente você estuda comigo. E se você estuda comigo, você é sujeito histórico da minha história. E um grande vice-versa. Eu também sou sujeito histórico da sua história. É um conceito que parece simples e realmente é nesse momento. Assim, a gente trabalha com alguns conceitos que são um pouco simples, mas que é importante que você saiba. Agora a gente vai subir mais um degrau na classificação da experiência humana, que é o início aí dos nossos estudos, para falar sobre coisas muito interessantes, que é o monoteísmo e o politeísmo. O monoteísmo é o conjunto de crenças que se destina a apenas uma divindade. Para quem é da cultura cristã, essa divindade é chamada de Deus. Mas a depender da cultura que a pessoa for, esse nome vai mudar. Deus para os cristãos, Allah para os muçulmanos. E aqui eu estou me referindo só aos monoteístas, porque aos politeístas é que muda de nome mesmo. Porque os politeístas são vários deuses, né? E aí são várias possibilidades. Vale lembrar que a maioria das civilizações da antiguidade, que são a maioria das civilizações que nós vamos estudar esse ano, elas são politeístas. Por exemplo, Egito e Mesopotâmia são civilizações politeístas. E eu quero deixar claro que a gente aqui não está para julgar, nem para classificar, nem dizer se é bom ou ruim, certo ou errado. A gente está aqui para entender o funcionamento das civilizações. Porque quando a gente senta no lugar do juiz, a gente costuma sentar nesse lugar do nosso ponto de vista. E aí a gente está cometendo uma falha de análise muito severa chamada de etnocentrismo. O
que é quando a gente quer olhar a cultura do outro sobre o nosso ponto de vista. E aí o que é que costuma acontecer nesse comportamento etnocêntrico? A gente olha para a cultura do outro com um desvalor. A gente olha para ela como se ela não tivesse todas as potências, todas as capacidades de construir civilizações. Etnocentrismo, grave esse nome aí. Agora, meus amigos, saindo desses elementos mais teóricos, vamos partir para uma coisa um pouco mais prática, que é analisar a experiência humana na pré-história. O que nós chamamos de pré-história para o nosso nível de estudo aqui começa com o surgimento da espécie humana e vai até a invenção da escrita. Tiagão, e antes do surgimento da espécie humana não nos interessa aqui nesse momento. Inclusive, eu já disse na sala e vou reafirmar aqui, o ser humano nunca viu um dinossauro. Entre um dinossauro e o ser humano tem um intervalo de milhões de anos. Então eles nunca se encontraram. A única forma do ser humano encontrar o dinossauro é no museu ou em algum filme aí do Jurassic Park. E a pré-história ela é dividida em dois grandes períodos. O Paleolítico, que ele é enorme, e o Neolítico, que ele é grande apenas. O Paleolítico ele é marcado por quê? Primeiro ponto que no Paleolítico ele é também chamado de período da pedra lascada, né? Quebrada assim, uma coisa bem rude mesmo. Porque nesse momento o ser humano ele tinha um nível de convivência muito simples. Fala-se que a expectativa de vida era de cerca de 35 anos. O ser humano ele era caçador, coletor e nômade. O que é nômade? É uma pessoa que não tem moradia fixa. E essa variação de moradia se dava por quê? Pela falta de alimento. Então o ser humano ele estava aqui andando, tinha uma manga ali, ele ia lá, pegava, apareceu ali um coelho, ele ia lá, tentava fazer a caça, mas quando os alimentos começavam a ficar escassos aqui nesse lugar, era hora de partir para um lugar novo. E aí, claro, que esse estilo de vida ele é muito mais inseguro do que você ter um local fixo para chamar de seu, onde você conhece tudo. Porque nesse processo de caça, pessoal, você pode simplesmente morrer. Então a vida no Paleolítico ela era uma vida muito mais insegura. Só que dentro do Paleolítico tivemos um avanço muito importante, que foi o domínio do fogo. E aqui eu quero deixar claro que o ser humano não descobriu o fogo. O ser humano já sabia que o fogo existia. Ele só não conseguia dominar ele. O domínio do fogo ele trouxe algumas vantagens para o ser humano, que hoje parecem vantagens muito simples, eu sei. Mas nós passamos a cozinhar os alimentos, isso fez com que nós pudéssemos começar a comer alimentos mais moles. Nós podemos até começar a aproveitar os nutrientes de alguns alimentos no formato de líquido, né? Tipo uma sopa. O fogo ele também servia para prolongar as atividades do dia, porque sem luz o sol acabou, o dia acabou, você também acabava. E também tem outro ponto muito importante. O fogo ele serve para espantar animais. E aí beleza, se for espantar um mosquito, muriçoca, talvez sua vida não mude tanto. Mas quando você está falando de animais de grande porte, o fogo se tornou um excelente artifício de segurança para essas pessoas. Então o domínio do fogo foi um avanço muito importante para a vida da espécie humana, ali ainda dentro do Paleolítico. Mas o principal acontecimento do Paleolítico não foi o fogo, foi a descoberta da agricultura. E eu costumo dizer na sala de aula que a agricultura ela como a meia-noite. Ela encerra o período Paleolítico e automaticamente inicia o período Neolítico. Assim como a meia-noite, ela encerra um dia e automaticamente inicia o outro. Tudo indica que a descoberta da agricultura foi feita por uma mulher. Uma moça foi que prestou o tempo para observar que enterrando sementes e molhando sementes, você consegue gerar sementes novas. Assim você vai colhendo alimentos, guardando alimentos, dando uma nova perspectiva de vida para todo mundo. Depois da descoberta da agricultura, a vida humana mudou radicalmente. A população passou a aumentar, porque agora você tem mais comida. Nós passamos a nos fixar em um local, até porque você quer aproveitar da plantação que você está fazendo. A vida começou a ser uma vida mais segura, a expectativa de vida aumentou, diminuiu a chance ali de você ser atacado por um rinoceronte caçando um coelho. E quero deixar claro que o ser humano não deixou de ser caçador e coletor, tá? As pessoas caçam e coletam até hoje. Eu mesmo já coletei várias jabuticabas, mesmo com a agricultura. E na medida que a gente começou a conviver mais, começamos a conviver em comunidades, aí a gente foi formando os primeiros grupos humanos, que por vezes eram chamados de aldeias. Mas eu disse na sala e vou reafirmar aqui. As aldeias, elas se diferenciam das cidades por 3 elementos básicos. As cidades têm comércio com regularidade, enquanto que as aldeias não. As cidades têm divisão e especialização do trabalho, ou seja, nas cidades você já tem pessoas que são especialistas em fazerem tais coisas, enquanto que nas aldeias não. E as cidades têm poder organizado e centralizado. Você já sabe quem manda e quem obedece dentro das cidades, enquanto que nas aldeias não. Então, essas são as grandes diferenças entre aldeias
e cidades. Tá? E vale lembrar também que no Neolítico o ser humano começou assim a ter uma vida um pouco melhor, a expectativa de vida começou a aumentar, mas ele ainda não escrevia. Ele já era sedentário, sim, para a história sedentário é aquele indivíduo que tem moradia fixa. Ele começou até a utilizar alguns metais, isso foi muito importante para a agricultura, para a plantação e para a defesa do ser humano contra possíveis predadores. Mas o ser humano ele ainda não escrevia. E é justamente a invenção da escrita que finaliza a pré-história. Tudo indica que a escrita foi desenvolvida em um pequeno grupamento de pessoas no Oriente Médio, uma civilização chamada de civilização suméria, que faz parte de uma localidade que a gente vai começar a estudar agora, porque agora a gente vai falar sobre a Mesopotâmia. Quero deixar claro que a Mesopotâmia não é uma civilização. Muitas pessoas se confundem nessa hora. Tratam a Mesopotâmia como uma civilização, mas não é. Ela é uma localidade. Essa localidade fica atualmente entre o Irã e o Iraque, ali, mais ou menos essa região ali do centro do Oriente Médio. E a Mesopotâmia quer dizer terra entre rios, porque essa localidade ficava entre dois rios, os rios Tigres e Eufrates. Dentro da Mesopotâmia se desenvolveram algumas civilizações, sumérios, acádios, amoritas, assírios e caldeus, cada uma delas com suas características. Mas o que é mais importante para a gente aqui é valorizar o feito dos sumérios, que era uma galera que fazia um comércio forte, e eles começaram a perceber uma necessidade de registrar movimentações comerciais. Daí surgiu a escrita. E a escrita que os sumérios desenvolveram é chamada de escrita cuneiforme. Cuneiforme quer dizer em formato de cunha, a concha do feijão da sua casa. O nome geométrico dela é cunha. Assim como a bola, né? Bola é o que a gente chama, para geometria ela se chama de esfera. Então, a concha do feijão, tá? Ela foi reduzida ali, era uma colherzinha pequenininha, que tinha mais ou menos o formato da concha do feijão, que era utilizada pelos sumérios para fazer escrituras em pedras de argila mole, assim, sabe? E aí eles faziam ali os símbolos cuneiformes para registrar movimentações comerciais. E foram eles que finalizaram a pré-história, inventaram a escrita e automaticamente a pré-história acaba, e aí inicia-se o segundo período da divisão tradicional da história, que é a Antiguidade. Tem também outra civilização que era próxima à Mesopotâmia e teve muitos contatos com a Mesopotâmia durante um bom tempo, e é uma civilização super famosa. Eu estou falando dos egípcios. Os egípcios também se desenvolveram próximos de um rio. Inclusive na sala eu deixei claro para vocês, né, que na Antiguidade estar próximo de uma fonte de água era determinante para a vida. E assim como o rio Tigres e Eufrates foram rios que propiciaram aos mesopotâmios desenvolver sua agricultura, desenvolver toda a sua estrutura social, desenvolver sua estrutura de comércio, compra e venda, no Egito tudo isso foi proporcionado pelo rio Nilo. Vale lembrar que, assim como a Mesopotâmia, o Egito também é uma civilização politeísta e que tinha no faraó também um dos seus deuses. O faraó era o grande líder daquela civilização, dono das terras públicas e que ordenava toda a sociedade. Mas falando em ordenar a sociedade, esse ordenamento também vinha com o auxílio do rio Nilo. Sim, o calendário de cheias e vazantes do rio ditava muitas culturas daquelas pessoas. Era baseado no calendário de cheias e vazantes que se determinava a data das plantações, a data das colheitas, o período das construções das grandes pirâmides que até onde a gente sabe serviam para guardar múmias de pessoas importantes, e em sua imensa maioria faraós. E a ideia da mumificação era preservar o corpo físico o máximo possível. Que os egípcios eles acreditavam piamente na ideia da vida após a morte. Então, se a minha alma pudesse voltar à vida, era importante que o meu corpo tivesse muito preservado. Como você deve suspeitar, nenhuma alma voltou, pelo menos de acordo com as nossas crenças e com as nossas visões. Mas eles acreditavam muito nisso. Inclusive, acreditar na vida após a morte era uma maneira de você moldar suas atitudes na vida, né? Porque quanto menos pecados, eu estou botando aspas porque pecados é o termo cristão, mas quanto menos pecados você tivesse, mais facilmente você voltaria à vida. E eles tinham uma fé muito grande de que esse retorno poderia acontecer, mesmo nunca tendo acontecido. E agora, meus amigos, a gente vai falar um pouco sobre outras civilizações, inclusive aqui da América do Sul, e eu estou me referindo aos Incas e aos Yanomamis. Os povos Incas são povos da Cordilheira dos Andes aqui, né? Não fazem parte da cultura brasileira, mas fazem parte da vizinhança. Eles têm um elemento muito curioso, que é a sua capital Cusco, né? Que até hoje é um local de difícil acesso, né? É meio estranho, meio difícil de se chegar até lá. E tem o lance da cidade de Machu Picchu, no Peru. É uma cidade construída somente com pedras, e as pedras têm geometrias totalmente diferentes, e elas conseguiram encaixar eles lá de forma a construir uma cidade de pedras. Machu Picchu é um dos destinos turísticos mais acessados da América do Sul, e realmente é uma cidade muito bacana. Tô falando isso mesmo nunca tendo estado lá pessoalmente.
pessoalmente, só através de vídeos e documentários. E uma outra civilização que nós também precisamos prestar atenção são os Yanomamis, que é um grupo indígena que é parcialmente brasileiro, parcialmente boliviano. Algumas pessoas até falam que tem partes na Venezuela também. Vale lembrar que o território desses grupos ele é fluido mesmo, assim, eles começam em um lugar, terminam em outros, porque são povos que vivem justamente nesse elemento que a gente chama de floresta. Então, a divisão de território deles não é tão exata quanto de um país. Os povos Yanomamis têm uma característica que me chama muito a atenção. Eles não têm uma liderança estabelecida até hoje. Sabe-se que a escrita também é uma escrita muito simples, e os grupos de Yanomamis costumam ser grupos pequenos. E até mesmo por serem grupos pequenos, eles conseguem se resolver coletivamente, sem precisar de uma liderança ali estabelecida que decida por todos os outros. O nosso módulo vem tratando também de outras civilizações, tá? Eles também, nós falamos ali sobre as civilizações do Mali, né? Tem aquela questão dos griots, que é muito interessante. Os griots que são os oralizadores, né? Contadores de história, que tem uma correspondência, né? Tem uma coisa muito parecida com os griots nos incas, né? Que são chamados amaltas. Os griots, eles são muito poderosos para transmitir a cultura e a história desse povo, que não tinha uma escrita estabelecida. Então, você precisava de pessoas que contassem para as gerações futuras o que foi feito e o que foi construído pelas gerações passadas. E, em certa medida, o professor de história ele é um griot também, porque eu tô aqui contando para vocês coisas que foram realizadas pelos povos que vieram antes de nós, que nos trouxeram até aqui. E eu espero que eu consiga estar te dando a melhor forma de você possa caminhar daqui para frente. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu joinha. Eu sou o professor Thiago Medeiros, desejo que você faça uma ótima prova. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.